O livro 2 de Samuel nos conta a história completa do rei Davi, depois da morte trágica de Saul. Davi é ungido como rei de Israel e leva o povo a um tempo de grande prosperidade e vitórias. Mas o livro também nos mostra que, mesmo um rei com coração para Deus, pode cometer grandes erros. É uma narrativa emocionante sobre a amizade, a traição, a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. A história nos ensina sobre as consequências do pecado e a beleza do perdão, mostrando que o amor e a graça de Deus podem alcançar até mesmo os maiores pecadores. O livro começa com um jovem amalequita que chega a Davi e anuncia a morte de Saul e Jonatas na batalha do Monte Gilboa. O jovem afirma ter matado Saul a seu pedido e traz a Davi a coroa e o bracelete do rei. Davi, em vez de se alegrar, rasga suas vestes, chora e jejua, lamentando a morte de seu rei e, principalmente, de seu amigo Jonatas. Ele mata o amalequita por ter ousado tocar no ungido do Senhor. Davi entoa um belo e triste cântico de lamentação, onde exalta a força de Saul e o amor mais maravilhoso de Jonatas. Em seguida, Davi é ungido como rei sobre a tribo de Judá, em Hebrom. As tribos de Israel, no entanto, seguem Isbosete, filho de Saul, e há uma longa guerra entre as duas casas. Abner, o capitão do exército de Saul, se fortalece, mas depois se une a Davi e é assassinado por Joabe, o capitão do exército de Davi, por vingança. Davi lamenta a morte de Abner e jura que ele e seu reino são inocentes desse sangue. A morte de Abner enfraquece a casa de Saul, e Isbosete também é assassinado. Davi executa os assassinos, pois eles mataram um homem inocente. Com isso, todas as tribos de Israel se reúnem em Hebrom para ungir Davi como rei sobre todo o povo. Davi lidera a conquista de Jerusalém, uma cidade fortificada dos jebuseus, e estabelece como a nova capital de Israel, a cidade de Davi. Ele decide trazer a Arca da Aliança para a nova cidade. No entanto, o primeiro transporte é feito de forma errada, em um carro novo, e quando Uzá toca na arca para firmá-la, ele morre. Davi, temendo a santidade de Deus, para a procissão. 3 meses depois, ele a traz para Jerusalém da forma correta, com os levitas carregando-a nos ombros. Davi, vestido com um éfode de linho, dança com todas as suas forças diante do Senhor, o que causa o desprezo de sua esposa, Mical. Então, Davi, vivendo em um palácio de cedros, expressa seu desejo de construir um templo para Deus, mas o profeta Natã revela a ele que o Senhor não precisa de uma casa feita por mãos humanas. Em vez disso, Deus faz um convênio eterno com Davi, prometendo que o seu trono e o seu reino serão firmados para sempre. Deus também o abençoa com muitas vitórias sobre os filisteus e outras nações, tornando-o um grande rei. Davi, lembrando-se de sua amizade com Jonatas, procura Mefibosete, o filho de Jonatas que era coxo de ambos os pés, e o traz para comer à sua mesa. Em um entardecer, Davi, ao passear no terraço de sua casa, vê Batseba, uma mulher muito formosa, se banhando. Ele a toma e se deita com ela, e ela engravida. Para esconder seu pecado, Davi tenta fazer com que Urias, o marido de Batseba, volte da guerra. Mas Urias, um soldado leal, se recusa a ir para casa enquanto seus companheiros lutam. Davi então conspira para que Urias seja morto em batalha. Ele escreve uma carta a Joabe, o capitão do exército, ordenando que Urias seja colocado na linha de frente da batalha mais perigosa. Urias é morto, e Davi toma Batseba por esposa. Mas essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus envia o profeta Natã, que conta uma parábola a Davi sobre um homem rico que rouba a única cordeira de um homem pobre. Davi, indignado, diz que o homem rico deve morrer, e Natã o confronta com a frase: "Tu és este homem." Davi então confessa seu pecado, e o Senhor o perdoa. Mas o castigo vem. O filho de Batseba morre, e a espada jamais se apartará da sua casa. Davi e Batseba, no entanto, têm outro filho, Salomão,
a quem o Senhor ama. O pecado de Davi traz consequências para a sua família. Aminon, o seu filho, força a sua meia-irmã, Tamar, e Absalão, irmão de Tamar, vinga a irmã, matando Aminon, e depois foge para a terra de Jesur por 3 anos. Absalão, um homem muito belo, conspira contra seu pai, roubando o coração do povo e se proclamando rei em Hebrom. Davi foge de Jerusalém, chorando e descalço, enquanto é amaldiçoado por um homem da casa de Saul, chamado Simei. Na batalha, Absalão é morto por Joabe, contra as ordens de Davi. Quando seu cabelo fica preso nos galhos de um carvalho, Davi, ao saber da morte de seu filho, se perturba profundamente, chorando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti! Joabe repreende Davi por sua tristeza, pois ele envergonhou seus servos que lutaram por ele. Davi então retorna a Jerusalém como rei. A paz é restaurada, mas surgem novas rebeliões, como a de Seba, que é derrotada. Davi também enfrenta uma grande fome, que ele descobre ser um castigo de Deus, pelo fato de Saul ter matado os gibeonitas, que eram protegidos por uma aliança para aplacar a ira de Deus. Davi entrega 7 homens da descendência de Saul para serem enforcados. Depois disso, Davi também lidera vitórias contra os gigantes filisteus, mostrando sua coragem mesmo na velhice. O livro termina com um cântico de Davi a Deus, onde ele louva ao Senhor por todas as suas vitórias, chamando-o de rochedo, lugar forte e libertador. Em seguida são registradas as últimas palavras de Davi, nas quais ele fala sobre a justiça e o temor de Deus. Ele também lista seus valentes e seus feitos heróicos. O último capítulo nos mostra um novo pecado de Davi. Ele se deixa levar a contar o povo de Israel e Judá, um ato que o seu capitão, Joabe, o adverte que é um erro. Deus fica irado e dá a Davi a escolha de 3 castigos: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. Davi escolhe a peste, dizendo que é melhor cair nas mãos do Senhor, que é muito misericordioso. A peste mata 70.000 homens. Davi, vendo o anjo destruir o povo, se arrepende, compra um terreno, constrói um altar e oferece sacrifícios. E a praga cessa, demonstrando a misericórdia de Deus. O que aprendemos com essa história, o contraste da bênção e do castigo? O livro mostra que a obediência e a fé trazem bênçãos e vitórias, mas a desobediência e a rebelião trazem sofrimento e morte. O perdão e a misericórdia. O pecado de Davi com Batseba e o censo mostram que Deus é justo, mas também é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem de coração. As consequências do pecado. O livro é um grande exemplo de como o pecado pode trazer consequências trágicas, não apenas para o pecador, mas para toda a sua família e nação. O respeito pela autoridade de Deus. Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor. Saul, mesmo quando teve a oportunidade, mostrando um profundo respeito pela autoridade que vem de Deus, a história do rei Davi nos mostra que, mesmo os mais poderosos, podem cometer erros, mas a verdadeira força de um líder está na humildade, de se arrepender e pedir perdão a Deus na sua vida. Você tem a coragem de confessar seus erros para encontrar a misericórdia de Deus? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.